Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais um plano de estudos tutorado, nosso PET 4. E quais vão ser as atividades da primeira semana? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Bom, na primeira semana nós vamos trabalhar as atualidades e começar os estudos sobre a nossa pandemia, ou seja, a pandemia do Covid-19, tá? E o objeto de conhecimento é necropolítica. Vocês já ouviram falar nesse termo? Bom, vamos começar o nosso PET, a nossa disciplina de sociologia. Vamos lá. Bom, o termo necropolítica é um termo que está sendo muito usual, né, nos últimos tempos. Ou seja, de uma maneira bem simples, é uma espécie de política que determina quem vai viver e quem vai morrer. Mas, professora, nossa, que absurdo. Sim, tá? É essa a ideia. Ou seja, são estruturas governamentais que muitas vezes acabou a precariedade de algumas estruturas governamentais que acabam de maneira indireta ou até diretamente selecionando quem vive e quem morre, ok? Então nós temos que questionar se o vírus Covid-19 afetou toda a população brasileira da mesma maneira. Se perguntarmos a nós mesmos quantas pessoas, das pessoas que vivem no Brasil, de que forma o vírus afetou a sua maneira de viver, será que nós teremos a mesma resposta? Com certeza não. Nós sabemos que muitos não têm a possibilidade, muitos trabalhadores, de estarem realizando um isolamento social, um distanciamento social. Eles têm que utilizar transporte público, tem que ir ao trabalho, e isso muitas vezes faz com que eles estejam mais propensos a se contaminar com o Covid-19. Então, nós sabemos que as realidades são distintas e que a vivência nesse período de pandemia está sendo distinta, tá? E muitas vezes isso está atrelado às condições sociais, às desigualdades sociais. Um outro exemplo, existem trabalhos em que você consegue fazê-los executar, determinadas profissões, que você consegue executar o seu trabalho home office, em casa. Há outros que não, né? Como os indivíduos que muitas vezes têm que operar máquinas em empresas, são atividades que exigem a presença do indivíduo, a presença física do indivíduo no local de trabalho. Então, nós sabemos que o enfrentamento da pandemia está sendo diferente, tá? De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte, até o dia 10/6/2020, foram registrados na cidade 716 pessoas infectadas com o Covid-19, sendo que os bairros com maior número de casos se localizam em áreas nobres da cidade, como o bairro de Lourdes, Buritis, Belvedere, Funcionários, Gutierrez e Serra. Entretanto, os bairros onde foi registrado o maior número de mortes eram os bairros mais pobres, como o bairro Alto Veracruz, Cruz e o Pompeia, localizados na zona leste da cidade. Em São Paulo, a situação não foi diferente. A maior parte das vítimas de Covid-19 viviam em bairros onde os salários médios abaixo de R$ 3.000. Nas regiões com renda superior a R$ 19.000 mensais, foram registradas pouco mais de 1% das mortes. Mais uma vez, os bairros mais pobres concentraram o maior número de mortes. E por que a maior parte das pessoas que morreram no período registrado eram pessoas de classes sociais de menor renda? O vírus não escolhe as suas vítimas pelo salário, mas infelizmente a sobrecarga dos serviços de saúde pública, o acesso a serviços de baixa qualidade, moradias com pouca ou nenhuma ventilação, que acarretam em doenças respiratórias, caracterizando as pessoas como grupo de risco. São características mais presentes entre as populações de menor renda, o que as coloca em maior risco de morrerem por conta do Covid-19, tá? Aqui o plano de estudo tutorado de vocês, na página 118, ele traz uma charge, uma ilustração. O Covid-19 nas favelas. Boas notícias, água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. Legal, e onde a gente pode achar água? Quer dizer,
Ou seja, nós sabemos a precariedade da prestação de muitos serviços públicos. Sabemos que diversas localidades o saneamento básico ainda não alcançou, como é o caso de muitas favelas. Há ainda uma precariedade dessa prestação de serviço, há uma falta de política pública nesse sentido. Então, como é que essas pessoas vão se prevenir da maneira adequada? Como é que elas vão enfrentar a pandemia de uma maneira adequada, de uma maneira digna? A primeira morte confirmada por causa do coronavírus ocorreu em 19 de 3 de 2020, na cidade de Miguel Pereira, a 125 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Uma senhora de 63 anos de idade, Dona Cleonice, hipertensa e diabética, ou seja, do grupo de risco, ela foi contaminada e faleceu. Como ela pegou o vírus? Possivelmente na casa onde trabalhava como empregada doméstica, em um dos bairros mais nobres da cidade, o Leblon. Ela trabalhava para uma mulher que viajou para a Itália, pois país foco da doença, né? E em seu retorno não tomou os devidos cuidados e acabou contaminando a primeira vítima, que era a sua funcionária. Tá ok? A carioca que retornou da Itália passa bem. Ou seja, nós sabemos que esse vírus, a pandemia, está atingindo com maior intensidade a população hipossuficiente, a população mais carente. As formas dos governos valorizarem determinados grupos sociais, favorecendo a eles serviços essenciais, mas ao mesmo tempo possibilitando que outros estejam em ameaça de morte, é uma política conhecida como necropolítica. Ok, pessoal? É simplesmente a decisão, direta ou indiretamente, do poder público, dos governos, sobre quem que tem mais propensão à morte ou não, quem vai viver e quem vai morrer, tá? Ok, pessoal? Bom, qual é a nossa atividade? A pesquisadora Rosane Borges explica como o conceito de necropolítica se relaciona com o racismo. A gente vê hoje um Estado que adota a política da morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política da inimizade, que faz a divisão entre amigo e inimigo. É o que a gente vê, por exemplo, nas favelas, nas periferias das grandes cidades brasileiras, nos rincões do país. A nossa polícia, ela substitui o capitão do mato. Você concorda com a pesquisadora que a necropolítica está relacionada ao racismo? Explique com as suas próprias palavras. Bom, essa é uma pergunta subjetiva, tá? Eu entendo que sim, ok? Só que nós também temos que relacionar essa questão com as desigualdades sociais, então não somente com o racismo. Há uma interseção entre raça e classe, em relação a essa questão, é onde vocês vão pesquisar para poder dar uma resposta coerente com o enunciado. Ok, queridos alunos? Bom, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.